Fala minha galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre as novas regras do futebol brasileiro. Foi aprovada ontem, várias regras que já vão estar valendo a partir da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já vão estar valendo também para esses jogos que vão acontecer agora da Copa do Brasil e também do Brasileirão Feminino Série A1. São regras que buscam recuperar o tempo de bola rolando nas partidas, das principais partidas do futebol brasileiro. A gente sabe que o futebol brasileiro ele tem como característica aquela cera, aquela catimba, muito tempo de bola parada, ou senão muitas faltas que são marcadas e os atletas ficam ali enrolando no campo, no atendimento, para poder ganhar vantagem, ganhar tempo, e a CBF está preocupada com isso, na segunda nota que foi publicada ontem, e foi aprovadas regras que já estavam valendo na Copa do Mundo agora de 2026. A maioria dos clubes da Série A, os 20 clubes, votaram e por maioria, foi aprovada essas regras. A única regra das que foram aprovadas, que só vai estar valendo a partir de 2027, é aquela regra do VAR intervir em marcações de escanteio que foram marcadas erroneamente. Ou seja, o árbitro de campo marcou o escanteio, só que a bola bateu ali por último, de fato, no jogador de ataque, não era para ter sido marcado o escanteio. O VAR pode chamar o árbitro ali no ponto e avisar, olha, na verdade não foi escanteio, é tiro de meta, corrige a marcação e aí o jogo segue com essa outra marcação, claro, interferida pelo VAR. Eu achei, sinceramente, eu achei muito bom as regras para poder recuperar esse tempo mesmo de bola rolando. A gente sabe que é um grande problema do futebol brasileiro quando você compara com outras grandes ligas do futebol mundial. Você olha para a Premier League, você olha para a La Liga, para a Bundesliga, para a Série A do Campeonato Italiano. A gente sabe que, de fato, lá a bola rola muito mais, Os jogadores estão mais preocupados em, de fato, jogar futebol do que ganhar tempo, ganhar vantagem, fazer série, coisas do tipo. Claro que ser acontece, isso aí é algo que assim, tá no futebol mundial como um todo, mas a gente sabe que aqui no Brasil os jogadores exploram muito mais isso do que os jogadores europeus, colocando em comparação com as grandes principais ligas. Eu antes da gente mergulhar de fato nas regras, eu quero só pedir o teu like aqui, quero pedir o teu comentário, quero pedir a tua inscrição também, é muito importante para você poder ajudar o canal a crescer e você também, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Então, clica no botão de gostei, clica no botão de se inscrever, que é muito importante, e claro, deixa a tua opinião sobre essas novas regras aqui nos comentários. A regra que eu mais gostei, assim, sendo bem sincero com vocês, é aquela dos 5 segundos para cobrar o lateral. Quando um jogador quer ganhar tempo, como é que ele consegue ganhar tempo? Na cobrança do lateral, ele passa 30, 40 segundos para cobrar um lateral, ou às vezes o goleiro para tentar parar o jogo, porque ele sabe que sem goleiro não tem jogo, então ele fica parado ali no campo, cai, pede o atendimento, e isso também vai mudar. Na questão do lateral, o jogador só vai poder ter 5 segundos para cobrar o lateral, o goleiro só vai ter 8 segundos para repor a bola em jogo, ou seja, tiro de meta, ele só vai ter 8 segundos para colocar a bola em jogo, não mais 10, 15, 20, 30, 40, não, é uma nova regra e os árbitros precisam seguir. Mas em tese, essa regra já estava valendo, só que muitos árbitros não seguiam à risca, eles não, de fato, levavam essa regra a sério, então tinha árbitro que deixava 10, 15, 20 segundos, tinha árbitro que 10, 12, e ali no máximo ele já estava indo conversar com o goleiro ou aplicar um cartão amarelo. Mas agora não, agora serão 8 segundos que o árbitro tem que permitir que o goleiro fique ali com a bola nas mãos, ou senão para cobrar o tiro de meta para repor essa bola em jogo. O goleiro caiu, pediu atendimento, o jogador de linha vai precisar deixar o campo por 1 minuto. E aí, esse jogador que vai deixar o campo vai ser escolhido ou pelo capitão do time ou pelo treinador. Então, o goleiro caiu no campo, pediu atendimento, muitas das vezes, a gente sabe que é cera, ele faz uma defesa difícil, fica rolando no campo, pede atendimento, beleza. Mas um jogador de linha vai precisar deixar o campo por 1 minuto. Esse jogador vai ser escolhido pelo capitão ou pelo treinador. Um jogador também que caiu no campo, pediu atendimento, sei lá, o Arrascaeta, sofreu uma falta, pediu atendimento, beleza. Quando ele se recuperar, ele vai ter que deixar o campo de jogo e vai ficar fora do jogo por 1 minuto. É a mesma regra, no caso, para o goleiro. Só que como o goleiro ele não pode deixar o campo, ele não pode ficar 1 minuto fora, aí vai precisar deixar o campo, um jogador de linha, por conta desse atendimento. Uma outra regra que eu acho muito perigosa é a questão da regra Vinícius Júnior, que foi aplicada nessa Copa do Mundo. Inclusive, na final, o Messi até tentou
enganar a arbitragem, né? O Cucurella vai conversar com ele, coloca a mão na boca e o Messi fala, né, que ele cobriu e tal, era uma discussão e pediu cartão vermelho para o jogador da Espanha. Nesse caso, vai ser a mesma regra da Copa do Mundo, vai ser válido, né, o cartão vermelho para o jogador que cobrir a boca somente em casos de discussão. Ou seja, tá tendo alguma discussão, tá tendo uma briga, o jogador coloca a mão na boca, o VAR chama o árbitro de campo para olhar no monitor e, obviamente, aplica o cartão vermelho logo na sequência. Por que eu acho isso perigoso? Porque a gente sabe que no futebol brasileiro, cara, a gente sabe que o jogo ele é jogado de uma maneira diferente do que em outros lugares do mundo. Aqui tem muito mais discussão, os jogos são muito mais pegados. Então, não necessariamente, quando você coloca a mão na boca, você está querendo praticar uma injúria racial, você está querendo discriminar alguém ou coisa do tipo, e isso pode acabar sendo muito perigoso, porque qualquer mão na boca já vai estar sendo, de uma certa forma, um pretexto para o VAR entrar em ação e querer expulsar os jogadores. Às vezes você está conversando, uma conversa normal, uma conversa um pouco mais acalorada, que não necessariamente é uma discussão, mas você coloca a mão na boca porque tem coisas dentro do campo de jogo que não precisam ser vazadas, e aí o árbitro pode interpretar aquilo como uma discussão e expulsar o jogador por isso. É uma regra que vai ficar muito a critério do árbitro avaliar dentro do campo. Então, para mim, é perigoso justamente por conta disso. Não é uma coisa muito clara, não é uma situação que tem ali tudo escrito na regra, tudo certinho como deve ser e tal. Não, olha, em caso de discussão, colocar a mão na boca, cartão vermelho. Só que isso abre espaço para muitos contextos, porque a gente sabe como é o jogo dentro do futebol brasileiro. Não é um jogo jogado como é na Europa, não é um jogo jogado como é, por exemplo, na Copa do Mundo. É diferente, é um jogo mais acalorado, tem mais discussões, tem mais faltas, é um jogo mais pegado. Então, eu acho que abre contextos para muitas reclamações. E uma coisa também que me chamou muita atenção nessa nota oficial da CBF e, claro, depois nas entrevistas, né, no que gerou de discussão na imprensa, entre os clubes, essas regras elas já serem válidas nesse momento do futebol brasileiro. Você teve um conselho técnico para definir, para decidir tudo que vai acontecer e tal, e você já implementa essas novas regras a partir já da 23ª rodada. Eu acho isso muito perigoso, porque uma coisa é você querer mudar o futebol brasileiro, ganhar mais tempo de jogo e tal. Eu concordo com isso. Eu acho que é benéfico, né? É uma situação que tem que ser, de fato, levada à risca, a sério. Os jogadores eles precisam se comprometer muito mais em jogar futebol do que ficar discutindo com o árbitro, do que ficar tentando ganhar tempo, tentar iludir ali a arbitragem e tal. Eu concordo com tudo isso. Agora, assim, pô, deixa para aplicar isso no ano que vem. Você vai mudar o campeonato no meio do campeonato, cara. Basicamente você querer aplicar regras novas, né, diferentes, que vão, claro, exigir um tempo ali de adaptação dos atletas, da comissão técnica e tal, da própria arbitragem. Você já muda totalmente isso já na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, o campeonato começou de uma forma e vai terminar de outra. Eu não concordo com isso. Eu acho que o campeonato ele tem que começar de uma forma e terminar da mesma maneira, igual para todo mundo. Claro que as regras elas vão ser aplicadas para todos os clubes, só que você muda, né? O início do campeonato você não tinha essa prescrição de que essas coisas iriam acontecer. Você não tinha lá por escrito que as regras iriam mudar na 23ª rodada. E agora está sendo, né, mudado já para essa temporada. Faz igual como se fosse a regra do impedimento, ou perdão, do impedimento não, do escanteio, né, do vá chamar para poder intervir naquela situação de um escanteio que foi marcado errado. Essa regra só vai estar valendo a partir de 2027. Então, na minha opinião, todas essas regras deveriam estar valendo a partir de 2027. Uma outra regra que eu acho também muito perigosa é o do VAR poder intervir em casos de segundo cartão amarelo. Né? A gente sabe que o segundo cartão amarelo automaticamente expulsa o atleta. O VAR pode entrar em ação também até para tirar esse segundo cartão amarelo ou para fazer com que o árbitro aplique esse cartão amarelo para que o jogador seja expulso. Eu acho uma regra muito perigosa também, porque a gente sabe como é o VAR no futebol brasileiro. É um VAR que tenta participar do jogo a todo custo. O VAR veio para poder solucionar erros ali claros da arbitragem, não para ele participar do jogo a todo momento. A decisão final, a decisão que tem que prevalecer é a decisão do árbitro de campo. E o VAR ele precisa aparecer somente nos momentos em que o árbitro erra de uma forma muito grave, de uma forma muito clara, né, que ele não conseguiu ver no campo por N fatores. Não, o VAR no Brasil ele chama para tudo, para qualquer lance, para qualquer situação, o VAR está entrando em ação. Então, já é assim, passível de muita discussão essa questão do árbitro de vídeo no cartão vermelho. Sempre a gente vê lances polêmicos, lances que, enfim, né, que não eram para vermelhos, mas acaba exagerando ali na análise, na situação. Imagine com esse segundo cartão amarelo. É uma regra muito perigosa.
Na minha opinião, o futebol brasileiro, se a gente já estava ouvindo falar de arbitragem nesses últimos jogos, nessas últimas rodadas de Brasileirão, de Copa do Brasil, imaginem o que vai acontecer a partir da 23ª rodada. O futebol brasileiro já vive uma crise na arbitragem. Aí você muda completamente as regras, né? Dá assim um prato cheio para a arbitragem, olha, vai funcionar dessa forma a partir de agora. E árbitros que não são competentes, desculpa, mas a grande, imensa maioria da arbitragem no futebol brasileiro são árbitros incompetentes, árbitros que não têm preparação nenhuma para apitar grandes jogos. Por isso que a gente vê cada vez mais árbitros brasileiros, ou cada vez menos, perdão, árbitros brasileiros apitando grandes partidas no futebol mundial. A gente teve agora esses árbitros, né, o Wilton Pereira Sampaio, que para mim, dos que foram para a Copa, foi o melhor, porém, assim, volta para o futebol brasileiro e aí ele comete os mesmos erros de sempre, erros bestas, erros pequenos que não são compatíveis com o tamanho dos jogos em que ele já apitou, e ele fez por exemplo, uma boa arbitragem na partida de estreia da Copa, né, entre México e África do Sul, e ele não conseguiu fazer nem 50% desde que ele voltou para o futebol brasileiro. Então, assim, é perigoso, são regras que ajudam a melhorar a qualidade dos jogos? Ajudam. São regras que eu concordo? Sim, quase todas, a não ser a da discussão, a mão na boca ali na discussão. Mas beleza, eu entendo, até porque a gente sabe que não dá para tolerar mais casos de racismo no futebol brasileiro em 2026. Então, se é uma medida que vai tentar ajudar a diminuir casos de racismo, beleza, eu estou a favor. Só acho que essa regra ela precisaria ser escrita de uma forma melhor, mas tudo bem. Agora você tem tantas regras que ajudam, claro, a melhorar, mas que vão ser implementadas no meio do campeonato, eu acho um pouco perigoso, principalmente com a relação da arbitragem que a gente tem aqui no Brasil. Torcendo para que dê certo e torcendo para que casos, né, de erros graves da arbitragem e até também dessa questão aí desse tempo de cera e tal, eles consigam ser melhorados com essas novas regras que vão ser aplicadas no futebol brasileiro. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de se inscrever e deixar teu comentário, claro, com a tua opinião. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!